O tema do Insight de hoje é o transtorno do espectro autista. Confere aí. Olá, boa noite, tudo bem? A gente está começando mais um Insight. Então, hoje a minha decisão foi falar sobre autismo. O que é o autismo, então? Como eu falei agora, é uma síndrome e não sabe-se muito bem o porquê que essa criança vem com essas características autistas, a gente não sabe explicar. O que a gente sabe é que há um fator, um componente genético importante, né? Então, haveria necessariamente que existir nessa família alguém com esta síndrome, não é? Pelo menos numa árvore genealógica, alguém não tão distante que tivesse essa síndrome. Acho interessante a gente fazer essa árvore genealógica, né? Alguns psicólogos fazem isso até por uma questão de anamnese, de estudos, né? E para também, como se fosse câncer, que a gente consegue detectar o que aquela pessoa pode vir a apresentar num quadro de saúde posterior. Assim também funciona a psicologia, né? Então, essa síndrome autista, certamente ela tem que ter tido ou havido alguém na família com esse diagnóstico anteriormente. Ela não vem do nada, ela não existe do nada, não é? Os sintomas aparecem já nos primeiros anos de vida, que é quando começam as interações, mais especificamente a partir dos 2 anos, quando a criança começa a ter o poder da fala, a verbalização. Por isso que algumas creches, que algumas escolas não aceitam essa criança antes dos 2 anos, porque não tem como verbalizar. Se ela não tem como entender, ela não verbaliza. Se ela não tem o poder da fala, ela não tem o entendimento. Uma coisa puxa a outra. É uma fase muito delicada dos 0 aos 2 anos que a gente vai abordar num outro momento. Hoje o que nos interessa é essa questão de autismo. Sim, essas características começam aos 2 anos, 3 anos. Esses pais já conseguem visualizar pela verbalização ou não. Existem aspectos, ele tem uma variedade, não é muito grande. São os 3, 4 tipos de graus de autismo. Mas o que nos interessa falar aqui são as características principais, base de todos os autistas, né? Desde o mais leve até o mais crônico, digamos assim. O autismo realmente acentuado. Então, qual é a característica fundamental do autismo? É a dificuldade na interação, a dificuldade na demonstração de sentimento. Isso fica nítido. Essa pessoa não consegue interagir, ela não consegue tocar. É uma outra característica muito importante. Não há o toque, ela não consegue fazer um carinho, ela não consegue dar um carinho, ela não consegue ficar abraçada com uma pessoa, não é? Outra característica importantíssima, que para mim é a mais importante, é a característica visual. Existem duas situações muito claras no visual. A primeira é ela não conseguir focar nos olhos, como eu estou fazendo aqui com vocês, olhar, não é? Isso não existe no autismo. É um olhar fugaz, ele não consegue encarar a pessoa de frente e falar com essa pessoa. Temos uma outra característica muito peculiar no olhar, que eu considero uma síndrome, a síndrome do olhar vazio. É assim que eu caracterizei, porque quando eu fui, eu tive a oportunidade de, sim, ter alguns pacientes autistas, e a característica peculiar deles, com certeza é um olhar vazio, um olhar perdido. É um olhar que você... Como é que a gente detecta isso? Se você parar na frente da pessoa, ela não vai te ver. Ela não vai te ver. Ela não consegue ver, porque aquele olhar ele está fixado num determinado ponto que ela não consegue te enxergar.
Mas isso tem que ser não através da internet, não é? Quando eu estou falando que ela não consegue te enxergar, é você estando pessoalmente no local. Geralmente quem desempenha essa função, e é uma função muito dolorosa, são os familiares. É uma função muito dolorosa. Porque muito pouco há de evolução no quadro autista. O que nós vemos de evolução não é a interação, é muito pouco, eles quase não conseguem interagir. O que nós vemos é eles descobrindo alguns outros formatos, tipo, em alguns objetos específicos, né? Geralmente de cores fortes, de cores marcantes, se o autismo for um pouco mais grave. Então, usem e abusem de vermelhos, laranjas, verdes, azuis, né? Cores cítricas, cores fortes, isso chama a atenção deles, consegue desviar o olhar do vazio. É um mundo à parte. Nós não sabemos para onde eles vão, nós não sabemos aonde eles estão. A gente não consegue entender aonde está aquele olhar vazio. É um olhar triste, pesado, carregado. Não é um olhar de depressão. A gente tem que saber definir, e aí por isso eu quis falar sobre o autismo. Porque chegou a mim uma avaliação de uma pessoa já adulta, assim como um artista que eu vi nesses dias, adulto, que avaliaram, no meu entendimento erroneamente, mas enfim, eu não tenho propriedade. O que eu posso analisar são as interações dessas pessoas, mas enfim, porque quando há uma interação, em especial set de filmagens, interação como eu estou fazendo aqui com você, que também é outra característica, muito difícil um autista ficar sentado como eu estou, falando essa troca como eu estou, explicando as nuances e os milímetros e as nuances dessa doença, né? Explicando assim como eu estou com você, isso não acontece, eles são puramente claros, sintéticos, sintetizados, objetivos e metódicos, né? Não há uma preocupação com um cenário, por exemplo, você vai desenvolver um cenário, não há esse tipo de preocupação muito com a estética, não há essa preocupação com a troca, não há preocupação em situações corriqueiras na casa. Tipo assim, não há uma preocupação normal que eu, por exemplo, passo em algum local, vejo meu filho que ele não está coberto, tu vai lá e cobre. Essas coisas, sabe? Você vai lá e puxa o lençol um pouco mais para ficar mais quentinho, aquelas coisas normais que a gente faz, né, de mãe. Isso para um autista não passa despercebido. Essas nuances, essas delicadezas, essas sutilezas do dia a dia. Né? Existem alguns que conseguem uma interação maior. Existem, conseguem tirar a carteira de motorista, conseguem se formar, mas mesmo assim, eu tive colegas autistas. Eles frequentam, mas eles, não é a faculdade, a escola, mas assim, há um respeito da turma, há um respeito dos colegas em saber aquele limite. Essa foi a primeira parte do tema. Semana que vem a gente volta a abordar o assunto.